Olá, minha amiga, meu amigo. Semana terminando e hora de ler para você o artigo que foi publicado em 38 jornais nessa semana. O assunto não é a catástrofe no Rio Grande do Sul. É uma catástrofe na Constituição, nos três poderes e, mais exatamente, no poder legislativo, no Congresso Nacional. Uma terrível catástrofe. O título é Os Meios e os Fins. Então, antes de ler para vocês, eu vou pedir que, se você ainda não estiver inscrito, por favor, junte-se a nós. Vamos chegar a 3 milhões. E ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Então vamos à leitura com comentários nas entrelinhas. Como eu disse, o título é Os Meios e os Fins. E eu começo com uma pergunta. Os fins justificam os meios? E aí lembro, a ministra Carmen Lúcia pensou que sim, quando, nas vésperas do segundo turno, justificou a censura em caráter excepcionalíssimo, palavras dela, mesmo após sua convicção expressa no "cala a boca, já morreu". Mandou não entrar no ar um trabalho, um vídeo, um documentário sobre quem tentou matar Bolsonaro. Como era ano eleitoral, vésperas de eleição, tira do ar. Tira do ar antes de entrar no ar. Censura prévia claríssima. O Cala a Boca Já Morreu proclamou quando assumiu a presidência do Supremo. Tomara que ela tenha voltado a esse Cala a Boca Já Morreu. Porque ela está lá recebeu como relatora as queixas do governo de fake news na catástrofe do Rio Grande do Sul. Entre as fake news está o bloqueio de caminhões, sem nota, com excesso de peso. Só que o Diário Oficial da União já publicou portaria da Agência Nacional de Transporte Terrestre dizendo que ninguém mais vai cobrar pedágio, vai pesar caminhão de doação e basta a declaração do motorista para liberar. Então, né? Bom, voltemos ao texto. Agora, com o fim de reforçar a previdência social, os meios são acordos que anulam decisões claras do Legislativo. O Congresso Nacional dos Representantes do Povo e dos Estados aprovou a prorrogação por 4 anos da desoneração da folha, vigente desde 2012, tempos de Dilma. Em 2020, Bolsonaro vetou a prorrogação, mas o Congresso derrubou o veto e o seu governo acatou a vontade do Legislativo. Agora não. Essa desoneração é para estimular 17 setores que mais empregam. Dá um total aí de 9 milhões de desempregados, de postos de trabalho. E ainda acrescentaram prefeituras menores, para estimular também o emprego em prefeituras menores. Bom, foi marcante a vontade dos representantes do povo. 430 deputados votaram a favor e só 17 contra. No Senado foi quase unânime, votação simbólica. E o presidente Lula vetou. E o veto foi derrubado no Congresso por eloquentes 60-13 no Senado, tem 81 senadores, e 378-78 na Câmara de Deputados. Tem 513 deputados. Ainda assim, o presidente baixou a medida provisória contrariando a vontade dessas maiorias. Só que a medida provisória ficou parada
nem foi considerada por motivos óbvios. Aí o governo apelou ao Supremo, alegando institucionalidade porque criava uma renúncia fiscal sem apresentar o impacto orçamentário. Interessante, né? Agora é inconstitucional. Mas já faz 12 anos que está em vigor e ninguém reclamou que era inconstitucional. Argumentando que já tinha uma ação parecida com o ministro Cristiano Zanin, aí o governo pediu que o recurso do governo no Supremo contra a decisão do Congresso, com pedido de liminar, tivesse como relator o ex-advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin. E aí Zanin concedeu a liminar. Ou seja, um homem sem voto contrariou 438 representantes eleitos. Deu desespero em 17 setores que empregam mais de 9 milhões de pessoas e em prefeituras de pequenos municípios. Eles não iam conseguir pagar, de repente, 20% sobre a folha de abril, que tem que recolher agora, 20 de maio. Muitos teriam que demitir, diminuindo o tamanho da folha. No Brasil, paga-se até para gerar emprego. Para cada R$1.000 de salário, o empregador pode pagar até 1.600 com os impostos sobre a folha. Último parágrafo. Aí entra o Brasil fora dos trilhos. Aí inventou-se um jeitinho, ignorando as decisões do Legislativo. E, pior, com a participação do presidente do Senado e do presidente da Câmara, como se eles fossem os donos dos votos dos deputados e senadores. Os dois atenderam à reivindicação de Lula e de Haddad e desobedeceram, Lira e Pacheco desobedeceram 438 parlamentares. São 594 no total, Câmara e Senado. A pressão que empurrou Pacheco e Lira reside no Supremo, porque já havia 5 votos para anular as decisões do Congresso. Só faltava um. São 11 ministros do Supremo, na hora que chega a 6, é maioria. Está decidido. O governo retirou, né? Porque eles acertaram com o Supremo a suspensão da ação. O governo agora retirou a ação, depois que eu escrevi isso aí, e parece que tem lá uma declaração do governo dizendo: a gente entrou com ação para pressionar um acordo. Como assim? Acordo é mais que uma votação na Câmara, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, somando aí a derrubada do veto e a aprovação do projeto. Um acordo de 4 pessoas. Acertaram com o Supremo a suspensão da ação em favor do acordo que vai reonerar a folha anual e gradualmente a partir do ano que vem, até chegar a 20% em 2028. Pela paz imposta, como a Pax Romana. Não sei se vocês viram no estudo de História Geral, né? Pax Romana. As tropas romanas chegavam lá e impunham a paz. Era Pax Romana. Roma manda e vocês vão ter a paz. Então, foi uma Pax Romana entre os poderes. E aí, um deles foi sacrificado. O maior deles, o primeiro deles, o Legislativo.
Aí eu termino dizendo que só falta a missa de Requiem pelo parlamento. De Lisboa, Alexandre Garcia.